seja dada ao Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e toda adoração. Nós cantamos aqui junto a Ti, Senhor. Quando nós estamos junto ao Senhor, somos muito mais bem recebidos, somos mais reconhecidos, talvez não pelos homens, mas pelo Senhor. Pedrão, junto ao Senhor, não tem nada que vai nos parar. E nessa noite Deus me deu uma palavra, e essa palavra, ela quer dizer, ela quer deixar para você bem claro, o título dessa palavra é o Deus de grandes e pequenas conquistas. O Deus de grandes e pequenas conquistas. Eu quero que nessa noite você abra sua Bíblia no livro de Juízes. O livro de Juízes conta a história de Sansão. Juízes 13, parece que começa a história do nascimento de Sansão. E a vida de Sansão foi uma vida muito turbada. A história de Sansão, ela é uma história de muitos altos e baixos, muita desobediência, mas um camarada prometido por Deus. Não se nega que o anjo aparece para a mãe de Sansão, ela era estéril, no versículo 1 do capítulo 13. Aqui diz o primeiro versículo que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos ele estava sendo escravizado. E Deus aparece para a mãe de Sansão, versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho e bebida forte, ou de comer comida imunda, coisa imunda. Porque eis que tu conceberás, terá um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, Deus de um ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Tem uma tradução que diz que através de Sansão o Senhor ia dar livramento. A tradução aqui diz que com ele começaria ao povo ser liberto. Ele daria, ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então nós vimos aqui que Sansão realmente, ele faz grandes coisas, Deus usa Sansão de uma maneira tremenda. Deus presenteou Sansão com a força sobrenatural, a ponto dele arrancar os portões da cidade, Elias. Imagine que quando fala de portão no passado, hoje a gente usa portão de alumínio, É simplesmente, é alguma coisa só para se ver. A gente hoje fala para-choque de carro, é de plástico, Elias. Então eu quero que os irmãos entendam como é que era a força desse homem. Esse homem tinha uma força vinda de Deus, que nada parava esse homem. Ele se sente acuado, e ele pega aqueles portões e levanta. A Bíblia diz que ele levantou os portões, e nós entendemos que esse homem, ele era realmente um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E a Bíblia fala que por algumas vezes a gente vê a história dele em desobediência,
Até porque se você ler o versículo 4, quando ele arranca o 4, não, o versículo, o 14, né? O 16, aliás, o primeiro versículo do capítulo 16, capítulo 16, versículo 1, quando ele vai para Gaza, Talita, que ele arromba aqueles portões de Gaza, a Bíblia diz que ele tinha ficado, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, ficou com aquela prostituta a noite inteira. Deus, talvez, se fosse, né, a minha cabeça, na cabeça da maioria aqui, nós ia querer que Sansão se exploda, né? Ele está em desobediência, e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, né? E ficou com aquela prostituta. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa, que muitas das vezes na nossa vida, a gente quer julgar, a gente quer tomar decisões, e Sansão, mesmo nessa desobediência, Deus não retirou dele as forças, e ele age de uma maneira sobrenatural. A gente vê que todo esse livro é um livro bem complicado de se entender o propósito de Deus na vida de um ser humano. Mas o que me chama muito a atenção nesse livro de Juízes, na vida de Sansão, que Deus operou com ele grandes milagres, Deus deu o livramento, ele se sente acuado, eles amarram Sansão com 2 cordas novas, Sansão coloca, né, a força dele em ação, ele rebenta aquelas cordas. Aqui no capítulo 15, né, se você ver o versículo 12 em diante aí do capítulo 15, você vai ver que ele se solta daquelas armadilhas. E no versículo 15, no 14, a Bíblia diz que ele se sente livre, mas ele se sente acuado. Queriam matar Sansão. E Sansão acha uma cabeça de um animal morto lá, né? A cabeça lá de um jumento, sei lá. E a Bíblia diz, com uma queixada de um animal, ele mata 1000 pessoas, Talita. Ele matou 1000 pessoas. E quando Deus age na vida de Sansão, ele já tinha desobedecido, casado com Dalila. Ele já tinha feito um monte de coisa errada. Mas Deus tinha um propósito com aquele homem. E eu quero dar uma paradinha aqui agora no versículo 18 e 19 do capítulo 15. É aqui que eu quero parar. Eu quero que os irmãos entendam que esse homem, mesmo com tanta desobediência, poucas vezes na história de Sansão a gente vê ele fazer uma oração também. Ele era aquele cara que ele sabia que Deus ia usar ele. E Deus tinha prometido para a mãe dele que ia usar ele. E mesmo às vezes em desobediência, Deus usa esse homem no capítulo 18, no capítulo 15, versículo 18. Depois de uma luta tremenda, eu imagino o esforço físico de Sansão para matar 1000 pessoas sem uma arma adequada. E eu acredito que ele estava num momento, né? De repente, ele se sente desnutrido, né? Aquele homem deve ter suado uma quantidade tão grande, ele tem sede. O versículo aqui fala que, e como tivesse grande sede, Sansão teve sede, e clamou ao Senhor. Aí agora Sansão ora ao Senhor, porque agora ele viu que não era força, que não eram as forças do seu braço. Ele não poderia fazer mais nada naquela hora. Se ele já estava esgotado, ele estava com sede, ele não ia ter tempo de cavar um poço. E a Bíblia diz, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, ele reconhece agora, que foi Deus que fez, pela mão do teu servo,
tu deste esta grande salvação. Ele reconhece que Deus liberta o povo através dele, mas com o braço do Senhor. E ele fala para o Senhor: morrerei eu, pois, agora de sede? E cairei na mão destes incircuncisos? Ele sabia que se Deus não entrasse em ação, ele tinha matado 1000. Ele não precisava ter medo do restante, né? Porque só dele matar 1000, Elias, o povo já estava um pouco, né, preocupado. Eles estavam abalados psicologicamente. Esse cara não precisa ferramenta, ele não precisa arma. Deus é com ele. Mas ele reconhece aqui, ele fala: olha, eu estou com sede. Eu agora não consigo, dessa vez não dá para mim. Então Deus fendeu. Olha bem, de repente nós estamos cheios de grandes vitórias na nossa vida. Conquistamos algo que aos nossos olhos parecia até impossível. Às vezes nós não valorizamos e não reconhecemos que Deus age na nossa vida nas pequenas coisas. A gente faz oração pedindo a Deus uma cura de uma doença que é impossível. E às vezes não pedimos ao Senhor a cura de coisas simples, mas que tem nos perturbado todo dia, toda hora. E Sansão, ele reconhece que ele vê que ele não tinha condição. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte que clama, que está em lei até o dia de hoje. A fonte que clama. Irmão, nós estamos vivendo dias que até nós estamos conquistando, sim, vitórias, coisas grandes. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque as pequenas coisas, elas têm muito mais facilidade de nos derrubar, Virgínia, do que coisas grandes. Diz que nós não tropeçamos em pedras grandes. De repente, todo dia, toda hora, tem coisinhas pequenas na nossa vida, nos impedindo, fazendo barreira. E às vezes nós passamos por cima de coisas pequenas, mas todo dia nós passamos, atropelamos alguma coisa pequena. Nós precisamos entender que as nossas grandes conquistas, elas não são suficientes para nos manter de pé. As nossas grandes conquistas, ela pode elevar o nosso ego, ela pode nos colocar em posições privilegiadas, e nós começamos a esquecer das pequenas coisas que faz toda a diferença. Então eu quero que você, meu irmão, você que o Senhor tem te abençoado, tem te privilegiado com grandes vitórias, saiba que o inimigo, ele é inteligente. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando alguma falha. E quase sempre ele não vai nos atacar com falha, com coisas grandes. Ele vai nos atacar simplesmente com coisas pequenas. E nessa noite eu tenho para você essa palavra de um Deus, que Ele opera grandes e pequenas coisas na nossa vida. E de repente é as pequenas coisas que vai fazer toda a diferença.
Coisas pequenas, oportunidades pequenas, nós temos todo dia. Nós precisamos entender que grandes homens, depois de ter vencido grandes vitórias, eles tropeçaram em coisas pequenas. Nós vemos Elias, depois de vencer 800 profetas, ele esconde, ele corre de uma mulher. O camarada enfrenta 800 homens. E ele pede a morte, praticamente ele quer morrer. Por coisas pequenas. Porque depois de tudo aquilo que ele fez, aquilo para ele era coisa pequena. Nós vimos que Jonas, ele entra em Nínive, ele prega o evangelho em Nínive, ele vê a mão de Deus na vida dele, depois dele ser engolido por um peixe 3 dias, depois ele obedece, ele entra na cidade, ele põe o povo em jejum, e a Bíblia diz que todos arrependeram naquele dia. Talvez foi uma das pregações, Thalita, que deu mais resultado. A pregação de Jonas, talvez na Bíblia a gente encontra muito poucas orações, muito poucas atitudes, como foi a de Jonas. Mas depois ele senta debaixo de um pé de abóbora e pede a morte. Ele faz coisas tão grandes e ele se embaraça com coisas pequenas. Mas o nosso Deus, Ele faz questão de abençoar você nas coisas pequenas, naqueles detalhezinhos tão pequenininhos, naquela oração que você faz, na hora que só está você e Deus, que não tem ninguém para aplaudir, não tem ninguém para te valorizar. Ele pega aquela oração tão simples. Precisamos entender que o nosso Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós vemos Arão, um grande homem, um homem que Deus escolhe, coloca junto com Moisés. Aquele homem viu grandes vitórias, aquele homem viu o mar vermelho abrir, ele viu Faraó ceder, mas quando ele é acuado pelo povo, ele convoca o povo a fazer um Deus, um bezerro de ouro. Aquela reclamação do povo era coisa tão pequena para Arão. Depois que ele viu grandes milagres de Deus, ele poderia ter reunido aquele povo, colocado aquele povo em jejum, em oração, para que Deus trouxesse Moisés rapidamente. Mas ele simplesmente cede. Ele tropeça em pedras pequenas. Mas eu quero que você nessa noite guarde essa palavra. Estamos diante de um Deus que Ele ouve, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das grandes e das pequenas. Ele viu que Sansão estava com sede. Deus está vendo a sua sede. De repente você está com sede, não é de água. Nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo um período no nosso país, que nós temos sede de justiça. Quando se fala em justiça do nosso país, só o que é errado, o que é certo. E muitas das vezes nós estamos, irmãos, nós estamos vendo que não tem água, que não tem saída para nós, e nós não clamamos ao Senhor. Nós às vezes reclamamos com alguém, telefonamos para alguém, contamos essa dificuldade, falamos do problema que estamos vivendo, mas não fazemos o que Sansão fez. Se você tem sede de justiça, se você tem sede de Deus, se você tem sede de algo que às vezes aos olhos dos outros não faz diferença, mas para você faz toda a diferença, eu te convido a fazer a oração de Sansão.
A Bíblia diz no versículo 18 que a Bíblia diz que sentindo grande sede, clamou ao Senhor. Qual que é a sua sede hoje? De repente você tem sede de ver a sua família resgatada. De repente nós temos sede de ver essa pandemia passar, de as coisas normalizar. Às vezes nós achamos muito mais fácil falar que isso agora nunca mais vai acabar, que da agora para frente só vai piorar. Nós começamos a fazer esse tipo de oração. Nós não clamamos ao Senhor, nós reclamamos. Mas nós estamos diante de um Deus de grandes e pequenas coisas. De repente o seu problema é tão pequenininho, mas Ele tem te tirado a vontade de orar. Ele tem tirado a sua vontade de ler a palavra. Sansão viu que aquela sede acabaria com ele. E ele logo reconhece: morreria eu agora, pois, nas mãos desses incircuncisos. Irmão, a nossa vida está na mão dos incircuncisos. Quem faz leis no nosso país, quem dita as regras no nosso país, são pessoas demoníacas, são pessoas envolvidas com demônios. E nós, como cristãos, muitas das vezes abaixamos a cabeça e falamos: não vamos se meter nisso. Estamos sendo um bando de covardes, que achamos muito mais fácil abaixar a cabeça e deixa eles fazerem o que quiserem. Sansão não aceitou morrer na mão dos incircuncisos. No entanto, ele volta a pecar, volta a errar. Eles pegam Sansão, prende Sansão, faz dele um palhaço, coloca ele ali no centro, no meio de muita gente, para ele rodar ali, né? Tipo ali uma maromba ali. Ele virou ali um burro, um palhaço. Quando ele olhou aquilo tudo, ele falou assim: eu não quero morrer dessa maneira. Ele faz outra oração ao Senhor. E a história conta que Sansão morre, mas com ele morreu mais de 3.000. Sabe por quê? Ele não consistiu, ele não aceitou morrer. Ele não aceitou a ser vencido pelo ímpio, pelos aqueles que não temem ao Senhor. Davi olha para Golias e fala assim: quem é esse incircunciso para me chamar aí de cachorro? Quem é esse? Nós precisamos, como igreja, colocar a vida daqueles que fazem lei nas mãos do Senhor. Senhor, cuida desse povo, Senhor. Quantas pessoas morrendo simplesmente porque eu não quero que aconteça desse jeito. Eu dou uma canetada aqui e a coisa acontece do jeito que eu quero. Agora nós, como cristãos, temos que abaixar a cabeça. Nós, o povo de Deus, nós, a menina dos olhos de Deus, nós, o povo escolhido de Deus, vamos baixar a cabeça e não vamos falar no nome desses homens. Fala assim, irmão, ora, coloca esses homens na mão do Senhor. Não peça o Senhor para fazer isso ou aquilo. Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, aplica a justiça, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Mas nós achamos melhor aceitar tudo. Não podemos ser escravos. Nós cantamos que somos libertos. Nós cantamos aqui, Pedro, junto a ti, Senhor. Será que o meu Deus, será que Ele não vai ouvir a minha oração nesse sentido? A sua oração?
Coloca aí, o que você está com sede? Qual é a sua sede nessa noite? Você tem sede de quê? Que abra as portas de trabalho, que as escolas voltem a funcionar. Eu estava falando esses dias com o Carlos, né, Carlos? Nós comentando da nossa infância. Eu vejo hoje as nossas crianças com tanto recurso, mas eles não têm a liberdade que nós tínhamos. Nós íamos para a escola, nós tínhamos liberdade de ir e vir. Nossos filhos hoje estão enjaulados. Até no meio de muito recurso, está ali. Mas hoje já não se pode mais, né? Ir na festinha com um amigo. Será que a nossa sede é disso? Virgínia, qual é a sua sede, Virgínia? Qual é a sua sede, não é? Maurício, qual é a sua sede? Sansão teve sede de água. E ele clamou. Nós estamos com sede. E através de nós, Deus fez tantos milagres. Através das nossas orações, Deus nos deu esse espaço. Através das nossas orações, Deus nos deu essas pessoas abençoadas, esse ministério abençoado. E às vezes nós vamos morrer de sede por coisas tão pequenas. De repente nós estamos muito gratos pelas essas coisas grandes. De repente o nosso alvo é só coisas grandes. Mas eu te convido nessa noite a voltar para as coisas pequenas. Volte para as coisas pequenas. Começa a rever aonde tudo começou. Começa a rever. Sansão foi um escolhido, ele foi prometido por Deus. Você é um escolhido de Deus. Você não está aqui porque você escolheu Deus, não. A Bíblia diz que não foste eu que escolhi o Senhor, Ele escolheu a mim. E Ele não me escolheu por acaso. A Bíblia diz lá em João 15, 16, né? Que não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é só nós sermos escolhidos. Não. Não foi eu que escolhi o Senhor, Ele me escolheu. E Ele me escolheu com propósito. Isaías 61 diz que Ele me chamou para libertar os cativos. Ele me chamou para dar vista ao cego. Mas simplesmente nós nos acovardamos. Nos colocamos numa posição privilegiada. O Espírito do Senhor está sobre mim. Faça essa oração você. Quem fez essa oração foi Isaías, escreve, mas aqui ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Nós não fomos chamados simplesmente para vir ao culto domingo, cantarmos, pregarmos. Nós somos chamados com um propósito. O propósito que Deus tem nas nossas vidas, que nós seja instrumento dele, ferramenta nas mãos do Senhor. Eu quero que você veja nessa noite com os olhos da fé. Abre bem os seus olhos. De repente os seus olhos estão fechados. Eu acho linda a passagem de Agar, quando ela leva um menino, ela senta, que não queria ver o menino morrer, e a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar. Nós cantamos aqui: abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do seu coração.
Deus tem coisas grandes e pequenas para você. Deixa Deus cuidar das suas necessidades. O Salmo 46, ele diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente. Ele foi o socorro para Sansão naquela hora. O Salmo 46 diz que Ele faz cessar as guerras. Parece que o Salmo 46, versículo 9, Ele faz cessar as guerras. De repente você tem guerreado. De repente você está numa luta constante. E você não vê estrutura em você. Mas a Bíblia diz que Ele faz cessar as guerras. Até o confim da terra. Ele quebra os carros. Corta a lança. Não, Ele quebra o arco. Corta a lança e queima os carros no fogo. Olha bem, irmão, o que Deus faz por você? O seu inimigo pode vir com lança, com carro, com espada. A Bíblia diz que Ele faz cessar a guerra. Eu não sei o que você tem guerreado, qual tem sido a sua guerra. O que tem tirado o seu sossego? Mas o Deus de pequenas coisas, o Deus de pequenas causas, Ele está pronto a nos atender. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo aí do seu lado. Sinta o Espírito Santo aí falando no seu coração. Eu estou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Se você passar pelo vale, se você passar pelo fogo, eu sou contigo. Ele é o Deus que faz cessar a guerra. Quem sabe Ele está esperando um clamor mais ousado para cessar essa pandemia. Para acabar essa guerra de poderosos no nosso país. É uma guerra de poderosos, Elias. Cada um mais empinado, cada um cada um que é mais do que o outro, é mais Deus do que o outro. O que tem de cima de Deus nesse país, ele se julga o dono da situação. Mas o Salmo aqui diz que Ele faz cessar as guerras. Ele quebra, Ele pode quebrar a arma desses poderosos. Ele pode quebrar o orgulho desse povo. E eu te convido nessa noite a fazer a oração de Sansão. Faça a oração de Sansão. Peça ao Senhor: não me deixa morrer, Senhor, na mão desses incircuncisos. Nós cantamos que somos a menina dos olhos de Deus. Nós cantamos que nós não vamos morrer enquanto não cumprir em nossa vida. Vamos tomar posse disso. Deus está no controle de toda essa situação. Ele nos chamou para fazer uma obra, e essa obra, você sabe qual é. De repente a gente fica esperando alguém nos reconhecer. E de repente Deus tem falado. De repente Deus tem levantado alguém. E você simplesmente não tem dado ouvido. Eu te convido nessa noite a colocar de pé. Vamos agradecer a Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, meu Deus querido, somos gratos a Ti nesta noite, pela mensagem que aqui foi ministrada, pela lição que tiramos para nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado pela doce revelação, meu Pai, da Sua grandiosa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por cada vida, meu Pai, que veio até esta casa hoje. Obrigado, meu Deus, por cada família e por cada casa aqui representada, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela presença de cada um nesta noite.
Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos a Ti. Abençoa, meu Pai. Leva cada um em seguranças, meu Pai, para a Tua casa. Meu Deus, certos, meu Pai, revestidos da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção. Erga as Tuas mãos. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, todos digam juntos, amém. Louvado seja o nome do Senhor.